Shalom! Voltamos! Última aliada para Parashiot Matot Masei, que são duas. Matot é uma Parashá, Masei é outra Parashá, tribos e jornadas. Sétima aliá, já pensando no Shabbat, porque Shabbat a gente não vai fazer gravação, tá bom? E vamos lá. Se tu é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal. Curta, comenta, compartilha esse vídeo. Transborda esse vídeo este e os outros vídeos na vida das pessoas, para que você também ajude a disseminar a palavra do Eterno, a palavra da verdade. Porque conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade está na Torá. Bênção da Torá, bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu, Eterno, que nos outorga a Torá. Sétima aliá, Números 35, a partir do verso 9. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz a eles: Quando passardes o Jordão à terra de Canaã, preparareis para vós cidades, e serão cidades de refúgio para vós, e fugirá para lá o homicida que matar alguém involuntariamente. E as cidades serão para vós para refúgio do parente vingador do morto, e o homicida não morrerá antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. E das cidades que derdes, 6 cidades de refúgio serão para vós. 3 destas cidades dareis deste lado do Jordão, e as 3 outras cidades na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão para os filhos de Israel, para o peregrino e para quem habitar entre eles. Estas 6 cidades serão refúgio para fugir para lá todo aquele que matar alguém involuntariamente. E se ferir voluntariamente alguém com um instrumento de ferro e este morrer, é um homicida, e certamente o homicida será morto. E se ferir voluntariamente alguém com uma pedra que cabe na mão, com a qual se pode matar, e este morrer, é um homicida, e certamente o homicida será morto. Ou se ferir alguém voluntariamente com um instrumento de madeira, com o qual se pode matar, e este morrer, é um homicida, e certamente o homicida será morto. O vingador do sangue matará o homicida, ao encontrar-se com ele, o matará. E se com ódio empurrar alguém, ou jogar alguma coisa contra ele de emboscada e morrer, ou por inimizade o ferir com a mão, e este morrer, certamente será morto. Aquele que o feriu é o homicida. O vingador do sangue matará o homicida ao encontrar-se com ele. E se por acaso o empurrou sem inimizade, ou jogou sobre ele algum objeto sem ser de emboscada, ou não vendo, jogou sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e este morrer, não sendo ele seu inimigo, não querendo fazer-lhe mal, então a congregação julgará entre quem feriu e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação salvará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à sua cidade de refúgio, para onde fugirá, e ficará nela até morrer o sumo sacerdote que foi ungido com o óleo da santidade. E se o homicida sair fora do limite da sua cidade de refúgio, para onde ele fugiu, e o vingador do sangue o achar fora do limite da cidade de seu refúgio, e o vingador do sangue matar ao homicida, não será culpado de sangue, porque na cidade de seu refúgio deve ficar até a morte do sumo sacerdote. E depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra de sua possessão. E estes serão para vós por estatuto de julgamento para as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar propositadamente, havendo testemunhas, o homicida será morto, e uma testemunha única não deporá contra alguém para que morra. E não aceitareis resgate pela vida do homicida que for condenado à morte, a morrer, pois certamente ele será morto, e não aceitareis resgate por aquele que fugiu da cidade de seu refúgio, para voltar a estar em sua terra antes de morrer o sumo sacerdote. E não fareis que a terra em que estáis se torne culpada, porque o sangue faz condenar a terra, e a terra não terá expiação por causa do sangue que nela foi derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. E não impurificarás a terra em que vós estáis, porque eu habito no meio dela, pois eu, o Eterno, habito no meio dos filhos de Israel. Aqui eu vou dar uma paradinha,
Ainda tem o capítulo 36 pra gente ler. Eu quero comentar algumas coisas. Aqui fala sobre o homicida. Um dos 10 mandamentos é não matarás. Mas a nova aliança, quando Yeshua vem e ensina aos seus talmidim, ele aprofunda, ele não vem anular a lei, ele vem para torná-la plena. O que é o tornar plena? Yaakov Hatzadik, ou Tiago, ele fala sobre o poder da língua. A língua é como uma espada, ela fere e ela mata. Aqui nós vemos sobre a questão do homicida, quando ele pega um ferro, quando ele pega uma pedra, quando ele joga alguma coisa propositadamente ou de forma não proposital. Quando ele joga de forma proposital, ele é um homicida. Quando você fala de alguém, você joga palavras sobre alguém, você está jogando. Você joga palavras de maldição, você fala mal de alguém, você está assassinando uma pessoa. No mundo espiritual, a Bíblia é espiritual, ela não é para o mundo físico, ela é para o mundo espiritual. Quando você fala palavras de morte, quando você xinga, quando você briga com alguém, você está assassinando uma pessoa. Você pode brigar com uma pessoa e causar um ferimento nela. E se esse ferimento for um ferimento de morte, você está matando ela. Você está derramando sangue. Você pode falar alguma coisa e essa pessoa tomar para si como um ferimento, como um ataque. Mas você não quis atacá-la. Ainda assim você está derramando o sangue dela. Mas você não quis atacá-la. Ela que recebeu isso como um ataque. E ainda assim você é responsável pelo sangue derramado daquela pessoa, porque ela se sentiu ferida. Ainda assim você precisa do perdão, pedir e dar o perdão. A língua é a maior arma. E no mundo espiritual, ela cobra sangue. É preço de sangue. Aqui no final do capítulo 35 diz assim: E não impurificarás a terra em que vós estáis, porque eu habito no meio dela, pois eu, o Eterno, habito no meio dos filhos de Israel. O Eterno habita na terra. E só vai... E não fareis que a terra em que estáis se torne culpada, porque o sangue faz condenar a terra. E a terra não terá expiação por causa do sangue que nela foi derramado. A terra não terá expiação por causa do sangue que nela foi derramado. Só terá expiação com o sangue daquele que o derramou. Você só será perdoado do sangue que você derramou quando o teu sangue for derramado sobre aquele sangue que você derramou. Quando a palavra que você proferiu feriu outra pessoa, só vai haver perdão daquele sangue derramado quando o teu sangue for derramado sobre aquele sangue. Só que aí nós temos um sangue que é acima de todos estes, que é o sangue do Mashiach Yeshua. Nele todos os pecados foram perdoados. Não há mais cobrança de sangue. Então, o perdão se fez. Você consegue perdoar aquele que te feriu com palavras? Ou você é como o credor incompassivo que recebeu um perdão de 10.000 talentos, mas não consegue perdoar 100 denários do irmão que está devendo?
e vai botar o irmão na cadeia por causa disso? Isso é o perdão. Você recebeu um perdão de uma dívida gigantesca de 10 mil denários, 10 mil talentos, que seria mais ou menos 200 mil anos de vida, de trabalho. E você não consegue perdoar 100 denários, que é como se fosse 100 dias de trabalho de uma pessoa. Um denário é um dia de trabalho, um talento é 20 anos de trabalho. Como é isso para você? O sangue que foi derramado no madeiro do homem que se fez maldição, porque maldito será o que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição, o Mashiach se fez maldição. O Mashiach ben Yosef se fez maldição. Para que você pudesse achegar ousadamente diante do Eterno e pedir perdão pelo sangue do Mashiach. Porque o Eterno não vê mais o sangue dos outros, não vê os pecados, mas ele só vê o sangue cobrindo no propiciatório. Ele só vê a pureza que vem pelo sangue do Mashiach. E você conseguiu perdoar? Principalmente conseguiu se perdoar? Auto-perdão também faz parte disso. Porque se você não perdoa a si mesmo, vai ficar em autocomiseração, vai ficar em vitimismo, vai ficar como se fosse uma criança jogando carvão nos outros, culpando os outros, mas não assumindo a responsabilidade pelas suas escolhas. Você conseguiu assumir a responsabilidade sobre as suas escolhas? Isso também faz parte do processo de Teshuvá. Vamos seguir adiante? Vamos seguir na sétima aliá. Agora nós vamos ler o capítulo 36, o último capítulo de Números. E aproximaram-se os cabeças dos pais da família dos filhos de Gilad e Ben-Mahir, filho de Menashe, das famílias dos filhos de José, e falaram perante Moisés e perante os príncipes, cabeças dos pais dos filhos de Israel, e disseram: O Eterno ordenou ao meu senhor dar por sorteio a terra de herança aos filhos de Israel, e meu senhor foi ordenado pelo Eterno para dar a herança de Tseloferrad, nosso irmão, às suas filhas, caso se casem com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel. Então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem a pertencer. Assim será diminuída a herança que nos tocou em sorteio. E quando for o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo a qual elas vierem a pertencer. E da herança da tribo de nossos pais será diminuída a herança delas. Então Moisés, por mandado do Eterno, ordenou aos filhos de Israel, dizendo: É justo o que fala a tribo dos filhos de José. É isto o que ordenou o Eterno acerca das filhas de Tseloferrad, dizendo: Elas se casarão com aquele que agradar a seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. E assim não passará a herança dos filhos de Israel de tribo em tribo, pois os filhos de Israel hão de se vincular, cada qual à herança da tribo de seus pais. E toda filha que receber uma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, a fim de que cada um dos filhos de Israel herde a herança de seus pais, e não passe a herança de uma tribo a outra tribo. Pois os filhos de Israel hão de se vincular, cada qual à sua herança. Conforme o Eterno ordenou a Moisés, assim fizeram as filhas de Tseloferrad. E Mahla, Tirtsa, Hogla, Milcá e Noá, as filhas de Tseloferrad, casaram-se com os filhos de seus tios paternos, casando-se nas famílias dos filhos de Menashe, filho de José, e a herança delas ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que o Eterno ordenou aos filhos de Israel através de Moisés, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E encerramos o livro de Números, o livro de Bamidbar.
próxima paraxá é Devarim, ou Palavras. O último livro da Torá, terminando este ciclo de Torá. Gente, que coisa! Estamos quase no fim deste ciclo de Torá. Mais 10 parashiot. Foi intenso hoje. Ô, Senhor. Vamos ler... Tem ainda... Deixa eu ver. What's the time? 11h36. Temos ainda... Salmo 111. Não podemos esquecer da leitura de Salmo 111. Aleluia! Louvado seja o Eterno. Com a plenitude de meu coração renderei graças ao Eterno, em meio aos justos que se congregam para louvá-lo. Grandes são os feitos do Eterno, admirados pelos que nele se comprazem. Esplêndida e majestosa sua obra, e por todo o presente perdura sua justiça. Registradas como num memorial estão suas maravilhas. Clemente e misericordioso é o Eterno. Provê o sustento dos que o temem. Tem sempre presente a lembrança de sua aliança. Revelou a seu povo o poder de seus feitos para lhes conceder a herança das nações. Verdadeiras e justas são todas as suas obras e fidedignos são todos os seus preceitos. Válidos são para toda a eternidade, plenos de retidão e justiça. Redenção enviou a seu povo e sua aliança estabeleceu para todo sempre. Sagrado e temível é o seu nome. O temor ao Eterno e a plena compreensão de seus mandamentos são a base da sabedoria. Seu louvor perdura para sempre. Amém e amém. Encerramos, meus amados, mais uma semana de leitura. Que o Eterno possa derramar muitas bênçãos, conforme lhe apraz, conforme a vontade dele, que ele possa derramar na vida de vocês aquilo que cada um tem reservado, conforme a vontade dele. Que o Eterno nos dê um Shabat maravilhoso. Um beijo no coração de vocês. Shabbat Shalom.